Olá pessoal, hoje o vídeo é Vivendo aqui na Europa. Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência do primeiro ano letivo do meu filho Daniel na escola aqui em Portugal. A diferença, tanto até administrativa, secretaria, tanto o plano escolar é completamente diferente do Brasil. Conforme também cada escola tem o seu método, né, tem a sua forma de trabalhar, aqui realmente eu fiquei assim um peixinho fora d'água. Eu toda hora ficava perguntando as coisas, ia atrás de mães, perguntar. Antes de inscrever o Daniel numa escola, perguntei, pesquisei, falei com bastante amigas minhas, tem uma amiga minha que me ajudou muito, a Tânia, para entender como que funciona aqui o ano letivo, como que funciona essa escola. Então eu quero compartilhar a minha experiência, o que eu aprendi, o que eu vivi nesse ano. Então vamos lá. O ano letivo começa em setembro, então eu vou falar meio do passado, né? Porque como terminou agora o ano letivo, então você que está falando meio do passado. Então em setembro do ano passado iniciou, dia 15, iniciou o ano letivo do Daniel. Mas antes de iniciar o ano letivo tem o período de matrículas e rematrículas. Então a partir de abril, geralmente esse ano já foi assim, eu fiz a do Dylan, abril, maio e junho, na metade do mês de junho, tá abertas matrículas para você fazer para o seu filho. Então você vai à escola, faz a matrícula. Aqui não é cada escola tem a sua secretaria. Existe um grupamento de escolas, então cada escola faz parte de um grupo, de um grupamento. Existe uma escola que tem uma secretaria geral para todas essas escolas. Então todo o serviço de secretaria é referente a só uma escola, fica numa escola principal. Então meu filho, ele tá no grupamento que ele é menor, né? Na verdade, nesse agrupamento que ele estuda só existe duas escolas, então que é a primária e o secundário, né? E essa escola pertence à minha região de onde eu moro. Então, quando você reside, né, tá na sua casa, então você vai procurar uma escola que tá ali na zona, em volta, né? Que dê o endereço, porque aí cada escola atende um grupo de endereços. Então, quando você vai fazer matrícula, eles vão ver o endereço, se bate com dentro do grupo deles, aí eles vão indicar a escola que seria mais perto. Então, as prioridades é endereço, a prioridade para matrícula é o endereço mais próximo. Também na pré-escola, como no caso do Dylan, se o pai ou se a mãe trabalham perto dessa escola, também é um direito que eles têm de colocar a criança ali. Na verdade, é uma opção que a pessoa tem. Muitas vezes ela mora longe, mas ela trabalha ali perto, então fica fácil para a pessoa colocar a criança e tirar a criança da escola. Também outro requisito para você matricular o filho, se você já tem um filho naquela escola, então isso facilita para que o seu filho entre nessa escola, né? E então, na verdade são esses os principais. Então no meu caso, a escola que o Daniel estuda é muito perto da minha casa, nós levamos ele a pé. E depois ele vai estudar ali até o quarto ano, depois vai para outra escola também aqui perto de casa, ele vai poder ir a pé também à escola. Então, para nós, assim, foi uma bênção muito grande. A escola que ele estuda é considerada uma das melhores escolas públicas do Porto. Então, realmente foi uma bênção de Deus. É até engraçado que toda gente, quando me pergunta onde o Daniel estuda, eu falo o nome da escola, eles falam, nossa, mas como você conseguiu colocar ele lá? É tão difícil colocar lá. E, na verdade, eu só fiz a matrícula, esperei e ele já entrou. E também, né, é o primeiro ano, então é mais fácil de entrar, né, porque tá se formando as turmas. Então, e também é a mão de Deus, né, não podemos descartar isso, que é claro que Deus, né, encaminha tudo, faz tudo as coisas darem certo. No momento que você faz a matrícula, há muitos papéis para você preencher vários formulários, né, muitas informações que eles pedem, tudo, preenchi tudo, fiz tudo como manto figurino. E graças a Deus ele entrou e o ano letivo começou dia 15 de setembro. Para vocês terem uma ideia como que é o ano letivo. Então, no caso do ano passado, o ano letivo, vamos supor, ele é dividido em 3 períodos. Então tem o primeiro período, o segundo e o terceiro. Iniciou em setembro o primeiro período e ele vai até janeiro. Depois de janeiro, inicia o segundo período, foi até abril. E abril
no meio de abril até junho foi o terceiro período. Então são os períodos que fecham as notas, é o período do tempo de estudo, faz as provas, né? Então no Brasil nós falamos mais semestre, né, trimestre. Aqui eles chamam de período. Pelo menos essa escola que o Daniel estuda. Aqui eles ficam, então, começa setembro e vai até junho do outro ano. Depois fica junho, ele terminou as aulas dia 23 de junho, então ele vai ficar junho, esses fins de dias de junho, julho, agosto e lá para 15 de setembro que ele vai iniciar novamente as aulas. Então praticamente ele fica 3 meses em casa. Então isso é muito estranho para mim, para nós brasileiros, porque no Brasil não existe isso, 3 meses a criança ficar em casa. Então aqui existe muitas atividades de férias, né, que é o verão, eles ficam em casa, na verdade é no verão, as férias de verão. Então tem muita AEX, tem ATL, que é um lugar de estudo, um lugar que tem atividades para criança, lugares assim privados, na verdade, né, todos são pagos, para a criança ficar nesse período, porque nenhum pai fica 3 meses de férias em casa, né, então só fica a criança. No meu caso, como eu não trabalho, na verdade eu trabalho, mas eu não trabalho assim, trabalho por conta própria, então eu e Danilo nós conseguimos conciliar e ficar, quando o Danilo tá dando as aulas dele, tá trabalhando, eu tô com os meninos, e quando eu tenho que atender algumas clientes, o Danilo fica com os meninos pra mim. Então a gente acaba se organizando nisso, nós dois. Assim conseguimos ficar com os meninos. Então eu não preciso colocar ele em nenhum ATL, em nenhuma outra escola. Nesse período de férias ele vai ficar conosco, né? Nesse ano letivo tem 3 períodos de férias, né? O primeiro é no tempo do Natal e da virada do ano, então eles ficam 15 dias em casa. Depois tem o Carnaval, eles ficam 5 dias do Carnaval em casa, e tem as férias da Páscoa, que é 2 semanas em casa também no mês de abril, eles ficam em casa por 2 semanas. Então eles têm essas férias no meio do ano letivo e depois agora as férias do verão, que acabou o ano letivo. Algo também diferente, que no Brasil na Páscoa não me lembro de ter ficado 2 semanas em casa, na verdade só ficamos no feriado e acabou. Aqui não, eles ficam as 2 semanas realmente em casa de férias. O Carnaval já é mais comum no Brasil ficar esses dias, e no Natal, na virada do ano, já é as férias das crianças no Brasil, né? Nas férias de verão. Então acaba sendo um pouco parecido. Aqui, no caso do Daniel, a escola dele inicia às 8h15 da manhã e vai até às 15h30. Esse é o horário letivo dele. Porém, esse ano ele ficou até às 16h30 porque ele ficou participando das AEX. Mas das AEX eu vou explicar um pouco mais pra frente. Então, o horário que ele fica na escola é um horário bem grande, né? Então, ele lancha de manhã na escola, almoça na escola e tem um lanchinho da tarde também. Então, ele fica muito tempo na escola. Quer mais? Hoje no Brasil, como os pais trabalham, tem vezes que as crianças ficam o dia todo na escola, né? Mas não fica em horário letivo o dia todo, fica só a parte da manhã ou só a parte da tarde. Aqui não, eles ficam esse período todo em horário letivo. No caso do Daniel, ele cursou o primeiro ano, a primeira classe. Então o que ele aprendeu? Português, matemática, estudo do meio, tem o desporto, que é educação física, né? E artes. Então foi as matérias que ele viu nesse primeiro ano. Referente à alimentação, o lanche da manhã o Daniel levou. O lanche ele leva todo dia, então sempre levava um iogurte, um sumo, pão. E a professora do Daniel é uma professora assim, bem natural. Então ela não gostava que mandasse bolachinhas doce ou que levasse pão, vamos supor, pão de forma, um pão que dura mais tempo em casa. Ela pedia para que seja um pão da padaria, que fosse um leite, um iogurte, uma coisa, algo assim mais saudável. E eu acredito que ela fazia uma questão de pontos. Então o dia que eu mandava alguma coisa que não era saudável, o Daniel falava que ele... a professora hoje não gostou do meu lanche. Então ela sempre observava. A professora Daniel é uma professora assim, bem rígida, assim, no sentido de disciplina. E pra mim isso é ótimo, né? Porque as crianças precisam disso, precisam desse comportamento. Ela mandou nesse ano letivo lição todos os dias. Então de segunda a sexta ele tinha lição de casa. Então como fazia a rotina do Daniel? O Daniel acordava às 7h30 da manhã, tomava um pequeno almoço, ele tomava mais um leite, se arrumava, saía às 8 horas para ir para a escola. Então quando ele voltava às 16h30, ele geralmente lanchava conosco
ia tomar um banho, fazer lição de casa. Isso era todo dia, era comer, tomar banho, lição. Sempre tinha que fazer a lição, porque ele vinha lição todos os dias. No começo tive muita dificuldade com o Daniel, porque o Daniel ficou muito tempo sem a escola no período de espera até começar o ano letivo. Então ele ficou muito tempo em casa, perdeu completamente a disciplina, o hábito. Então ele deu um pouco de trabalho no início do ano letivo. Então, mas nós fomos bem firmes com ele. Depois ele ficava chorando, porque ele tinha que fazer, a gente queria sair, fazer alguma coisa para ele fazer a lição. Depois ele chorava, ficava, não, tem que fazer minha lição, eu tenho que fazer minha lição. Então isso, graças a Deus, se nós começamos a ser firmes com as crianças, né, criar disciplina, depois ela pega aquele hábito e não consegue fazer outra coisa, a não ser fazer aquele hábito que nós ensinamos, né. Bom, então o ano letivo foi muito bom para o Daniel. Falar sobre as AECs. As AECs é AECs, que significa atividade, enriquecimento circular, que é uma atividade extra. Essa atividade extra tem 3 períodos. No caso do Daniel, teve das 3h30 às 4h30, depois das 4h30 às 5h30, das 5h30 às 6h30. Só que o primeiro horário é gratuito, então o Daniel fez esse primeiro horário. Então, cada dia da semana ele fazia uma atividade. Tinha 2 aulas de música por semana, 2 aulas de desporto e uma de lúdico, que é teatro, artes, né? Eu coloquei ele para ele aprender, para ele se envolver mais e também para me conhecer. Esse próximo ano letivo, provavelmente eu vou tirá-lo porque ele iniciou a aula de música. Então ele tem que estudar todos os dias, tudo. Então, para não ficar muito tempo na escola, mas ainda tem que estudar quando chegar em casa, mais aula de música, então a gente vai fazer um teste de tirá-lo ele 1 hora mais cedo. Então, provavelmente ele vai sair 3h30 da tarde. Agora, quando os pais trabalham, o AECs é uma ajuda, porque aí a criança pode ficar até às 6h30, sendo que os 2 últimos horários é pago, mas não é um valor muito alto, né? Então os pais pagam e retiram a criança da escola às 18h30. Graças a Deus, nesse primeiro ano do Daniel, ele ganhou os livros também do governo. Ele estudou esses livros. Esse daqui é o de português, que ele ganhou do governo. Tem de matemática e do estudo meio. Eu tive que comprar somente os livros que chama caderno de treino, que é umas fichas, né, para ele fazer, e o caderno de fichas, né? O caderno de treino para ele treinando, escrevendo, e o caderno de ficha. E isso na época pagamos uns 20 euros, veio os cadernos de ficha, veio mais uns outros materiais também de atividade, outro caderno de ficha, veio quadro com as letras, né, para ele aprender, um dicionário ilustrado, muito legal, assim, eu gostei muito desse material. Tem até aplicativo no telemóvel que você pode colocar no tablet para interagir com esse bonequinho aqui, para interagir, para a criança interagir com ele. É muito legal esse material, gostei muito, é da editora Texto, então é um material muito bom, gostei muito. Na altura, as apostilas eu até emplastifiquei, mandei encapar com plástico para ver se durava mais tempo, né, porque menino e criança, né, é difícil, tem que ajudar para o material durar até o final do ano, né. Na altura o Daniel também ganhou uma mochila e um material básico do governo também, que a mochila ele usou todo o ano, dá para ele usar o ano que vem sem problema nenhum. Bom, essa aqui foi a minha experiência, foi um ano muito bom. Uma coisa que eu achei muito interessante, na verdade, que eu lembro que nas primeiras semanas de aula do Daniel, ele já começou a escrever a palavra menina e menino, e ficou umas 4 semanas escrevendo menina, menino, menina, menino, menino, menina, e ficou o tempo todo. E na minha cabeça eu pensei que ele ia aprender as vogais, depois o alfabeto, mas não, a professora dele tem uma técnica que vai ensinando as palavras e já vai ensinando os sons e vai ensinando já o alfabeto, as vogais, ele vai aprendendo isso tudo junto. Então ele já terminou o ano sabendo ler, ele lê muito bem, você pode dar qualquer coisa pra ele lê, ele escreve, a letra dele não é muito boa, tem que fazer uns cadernos de caligrafia, até nessas férias ele vai fazer. Mas ele já sabe ler, já sabe escrever e assim, não faz nenhum ano, né, porque foi em setembro, então não faz nenhum ano que ele iniciou a alfabetização e já sabe ler e escrever. Isso eu achei assim,
no ensino aqui algo muito bom mesmo, diferente no Brasil, que muitas vezes a gente conversa com algumas mães, a criança vai para o segundo ano e ainda não sabe escrever direito, não sabe ler direito, não sabe escrever direito, e aqui eu vi que eles são muito excelentes nisso, e aqui eles já aprendem a escrever manuscrito, não é a letra de forma, né, letra bastão, que chama no Brasil. Aqui chama letra a máquina, aqui não, eles escrevem manuscrito, então é uma forma de escrever mais difícil, mas o tempo todo a professora ensinando isso, e o Daniel teve muita dificuldade nisso, porque na pré-escola o Daniel fez no Brasil e ele aprendeu muito a letra de bastão, a letra a máquina. Aqui não, é manuscrito, então foi um pouco mais assim difícil. Eu lembro que nos primeiros meses foi muito difícil para ele, mas nós ficamos junto com ele, ensinamos ele, ajudamos ele, né? E ele conseguiu terminar o ano muito bem, estou muito feliz. Ele teve umas boas notas, realmente o menino aprendeu e foi bom para nós, porque como ele iniciou a alfabetização aqui, então não teve aquela confusão com a forma de escrita do Brasil, com a escrita daqui, a forma de falar é diferente, então já foi aprendendo. Como a alfabetização aqui eles usam muita forma de falar, né, os sons, então isso ajudou ele também a falar. Então o Daniel está sabendo diferenciar o português do Brasil e o português de Portugal. Então você pede para ele falar brasileiro, ele fala como brasileiro. Você fala, agora fala como português, aí ele fala como português. Então eu achei essa experiência muito legal e quero poder compartilhar isso com vocês mais pra frente. Esse ano o Dylan vai entrar na pré-escola, acredito que vou ter outras experiências, vou aprender mais e ficamos por aqui então. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau! Olá pessoal, hoje o vídeo é Vivendo aqui na Europa. E hoje trazendo aqui pra vocês